Estamos iniciando mais um podcast do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical 2025. E esse podcast nós estamos gravando pós-evento. Algumas apresentações nós não demos conta de gravar no dia do evento por conta do volume também e do tempo, tá? Então, estaremos fazendo aqui algumas gravações pós-evento, o que também é uma oportunidade de relembrar, de olhar novamente, né, essa avaliação do Fórum de Inovação Sindical pós-evento. Eu estou aqui na tela com a Jacéia Neves, que é da área da assistência social e da saúde do trabalhador, especialista, mestre, trabalha há mais de 20 anos com o tema da saúde do trabalhador, especialmente com o Sindicato dos Trabalhadores Bancários e do ramo financeiro do Estado do Rio Grande do Sul e também aqui de Santa Catarina. O André Guerra, que é jornalista, advogado, mestre, doutor em psicologia, e que também trabalha nessa mesmo ramo, né, nesse mesmo tipo de atividade, trazendo abordagens e inovações importantes do ponto de vista da saúde dos trabalhadores, inclusive dos trabalhadores dirigentes sindicais, né? E o Marco Silvano, que é dirigente do Sindicato dos Bancários e do Ramo Financeiro, do Sindicato de Florianópolis, também é o coordenador geral da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Santa Catarina. Então, aqui estamos com um trio de pessoas que atuam como assessores, né, desse ramo de atividade e também com um dirigente, trazendo o nosso trabalho mais dinâmico também. Foram duas apresentações no Fórum de Inovação Sindical. A Jacéia trouxe a experiência do Grupo de Ação Solidária Transformando o Adoecimento em Engajamento Sindical, que tem 24 anos de atuação com o Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro de Porto Alegre e a Federação do Rio Grande do Sul. E o André Guerra e o Marco Silvano trouxeram o tema que tem como título A Trincheira Não Pode Adoecer, como implementar políticas de saúde para sindicato e os seus dirigentes. Veja que isso foi um tema e uma abordagem inédita também no nosso FBIS 2025. Então, vamos começar aqui com a Jacéia para contar um pouco, né, da sua experiência também, sua trajetória e o tema que você abordou no FBIS, né? Vamos compartilhar nesse podcast um pouco dessa experiência de 24 anos. É muito raro, né, manter um grupo de solidário, né, de troca, principalmente entre dirigentes, trabalhadores, através de uma experiência sindical. As experiências são muito efêmeras, muito rápidas, né? E vocês têm uma experiência de uma boa longevidade. Olá, Paludo, obrigado pelo convite, que o pessoal que vai nos ouvir aproveite bastante esse podcast e que a gente possa, a partir daqui, continuar trocando experiências, né? Continuar com as inovações dentro do movimento sindical, que hoje eu acho que é uma necessidade urgente, né? A gente ter novas saídas, achar novas saídas, novas configurações para o movimento sindical. E aí, quando tu fala aqui, eu vou falar sobre uma experiência que tem 24 anos, parece uma coisa velha, né? Que se organizou lá numa outra década que não bate com o que acontece hoje dentro dos bancos, né? Só que a realidade, quando se trata de saúde do trabalhador e que se tem a exploração do trabalhador e a exploração máxima da sua saúde, as condições são sempre muito semelhantes nessa linha do tempo, digamos assim. Então, é um trabalho que a gente começou em abril de 2022. Ai, agora me perdi, se é 21 ou 22. Vai fazer 24 anos o ano que vem. Em abril do ano que 2002, vem. deve ser. 2002, né? É 2002, tá. E ele tem uma metodologia, né, em cima do que a gente conhece como grupos operativos. Ou seja, o grupo estabelece uma demanda, tipo, tem um problema, que pode ser um problema conjuntural, do drama que eles atravessam, pode ser um problema pessoal, de alguém que traz essa demanda emergente para dentro do grupo, atrás da reunião. Um detalhe, o grupo acontece todas as quartas-feiras, às 15 horas. Então, sindicato, todo mundo sabe que lá às 15 horas vai estar lá. E não é assim, quando é que vai ter grupo? Que horas é? Não, é tipo missa das 6 na igreja. A gente vai estar lá quarta-feira, às 15 horas. E, então, esse grupo se reúne através dessa demanda emergente e busca solucionar, né? Isso casa muito com o que a gente entende como saúde do trabalhador, né? A saúde do trabalhador, na base dela está o saber operário e como transformar, como técnicos, como os próprios dirigentes sindicais que já estão fora das agências, transformar esse saber operário
em ação, né? E aí já vou explicando um pouquinho quais os objetivos desse grupo, quais são os pilares desse grupo. O primeiro pilar é a troca de informação, que informação é poder. Então, é a busca do empoderamento desses trabalhadores. A segunda questão é praticar ações de prevenção, ações de denúncia, ações de promoção de saúde. Então, esse grupo se organiza, nesses longos dos anos, por exemplo, se organizou em grupo, foi lá no Ministério Público, levou todas umas denúncias do que acontecia no início do Santander, com mais de 30 participantes da época, que culminou numa ação civil pública que até hoje, Santander aqui no Rio Grande do Sul só pode demitir trabalhadores se fizer o exame demissional, que com o exame periódico não pode demitir. Então, coisas dessa forma e dessa grandeza são construídas com esses trabalhadores. Denúncia na frente do INSS, ato na frente do INSS, aí eles organizam seminários, Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, eles vão lá, ajudam a organizar, e tudo passa ali pelo coletivo. Inclusive, deles estarem na linha de frente no dia de uma atividade, organizando ela, né? Então, é um grupo político, nesse sentido, que acontece dentro dos sindicatos bancários aqui de Porto Alegre. E o terceiro pilar desse grupo, a gente chama de resgate dos laços de solidariedade de classe. Quando a gente fala em solidariedade, muitas vezes fez assim, é um grupo de autoajuda, vamos lá se ajudar. A gente se ajuda. Mas também, ali, a gente vê acontecer o resgate desse sentido de classe, né? Acontece muito seguidamente, por exemplo, tá lá, chega uma bancária, vamos dizer, do Bradesco, que eu já vi acontecer, esse é um caso real. Ela estava lá no grupo e aí chegou o gestor dela, que era o gerente geral da agência. E deu um mal-estar, assim, porque ela foi para o sindicato, procurou ajuda do sindicato por denúncia de assédio moral, e ela estava num profundo sofrimento, e ele, eu te garanto, ele estava mais sofrido ainda que ela, com uma incapacidade no campo psíquico maior que a dela, pela pressão que vinha de cima. E aí, lá nessa reunião, ele diz assim, nossa, que pena que eu não consegui te entender, que eu não consegui te acolher. E que bom que a gente está aqui e se achando como iguais. Estamos no mesmo barco, né? Então, isso é muito bonito, esses processos dessas viradas de chave, onde o trabalhador chega lá, uma trabalhadora chega completamente desestruturada em todos os campos da sua vida, e a gente vê florescer muitos dirigentes sindicais. Então, a partir do gás, eu acho que hoje nós temos no sindicato aqui, se fosse contar os que já aposentaram, que, enfim, já saíram do movimento, mas nesses 24 anos de gás, eu te garanto que a gente teve uns 24 dirigentes sindicais que foram, a porta de entrada foi o gás. Falei demais? Ótimo, nós precisamos falar muito sobre isso. É Vamos uma conversar. abordagem muito interessante. Nós vamos fazer uma rodada e voltamos a trocar ideias sobre essa experiência, com certeza. Aqui. Eu quero chamar o Marco Silvano, né? O Marco que tem uma trajetória também, longos anos de experiência aqui como dirigente sindical, coordena uma entidade muito importante. Aliás, o Marco participa, né, dos 3 níveis da organização sindical do ramo financeiro. Ele é dirigente do sindicato de base, aqui na Regional de Florianópolis, ele é o coordenador geral da federação e ele participa também do comando nacional. Então, consegue acompanhar todo o fluxo das discussões do ramo financeiro, que é um dos sindicatos mais antigos do Brasil. E é um sindicato que tem trazido para a pauta do movimento sindical nos anos 70, 80. A gente fala muito dos metalúrgicos de São Paulo, do ABC, mas os bancários têm um protagonismo, uma importância na renovação do movimento sindical dos anos 80, tão importante quanto os metalúrgicos, né, junto com outras categorias nacionais, petroleiros, etc. Então, é um sindicato protagonista, um sindicato de referência. Muitas categorias elas tomam a pauta do sindicato dos bancários agora do ramo financeiro como referência para pensar as suas pautas. Só que nós estamos hoje num momento diferente do ponto de vista da relação. O trabalho no sistema financeiro é de muita pressão, é de muita exploração, de intensidade, e a pauta da saúde tem sido uma pauta cada vez maior, tem se ampliado o debate sobre o tema da saúde.
Então, Marco, eu queria que você trouxesse um pouco dessa visão como dirigente, né, das três instâncias, desse ramo de atividade, o tema da saúde dentro desse contexto. Bom, antes de mais nada, então, eu quero agradecer, Paludo, pelo convite, né? Principalmente o convite de participar, né, junto com a Jacéia, o André e outros tantos dirigentes do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Então, quero parabenizar, né, a toda a equipe do Instituto Política Boa, né, por este evento que mais do que necessário, né, diante, né, e a gente precisa reconhecer de uma espécie de crise que vivemos aí de representatividade, né, de capacidade de mobilização do sindicalismo brasileiro. A gente sabe que o sindicalismo, formalmente, né, a partir das organizações que a gente tem, a gente sabe que remonta lá ao final do século XIX, com a industrialização, urbanização, né, e sempre viveu sobre extrema tensão. E a gente sabe lá daquele momento histórico, né, depois da era Vargas, né, entre a autonomia do movimento sindical, né, e o controle do Estado. Depois tivemos aí, né, um longo período de ditadura, né, com prisões de dirigentes, com fechamento de sindicatos. Depois, posteriormente, tivemos também todo aquele período do neoliberalismo tardio nos anos 90, né, uma tentativa de desconstrução da representação dos trabalhadores, e mais recentemente a tragédia, né, do fascismo agro-high-tech financeiro, né, após a queda da presidenta Dilma. Né? Então veio reforma trabalhista, reforma previdenciária, né, crise de financiamento das entidades, enfim, a tensão não é nova, né, no movimento sindical. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre esse nosso trabalho, né, aproveitando que nós estamos aí a vésperas do Dia da Consciência Negra, e um elemento que até foi importante lá no debate do fórum que surgiu no grupo que a gente estava, temático da saúde, é um certo apagamento, né, da história dos trabalhadores brasileiros, né, que precedem, né, a construção desse movimento mais organizado do sindicalismo. Né? É a história dos trabalhadores índios, né, dos trabalhadores negros, né? Existe um certo apagamento e uma dificuldade, inclusive, nós, dos movimentos sindicais, de reconhecermos, né, que, né, nós somos, né, a nossa história dos trabalhadores no Brasil não começou no século XIX, né, começa já com a chegada dos portugueses, né, e ali começa todo o processo de tensão e de exploração. E realmente, né, eu acho que quando a gente fala sobre a questão da saúde, ela para nós é central, né? A saúde dos trabalhadores, a saúde dos dirigentes e a saúde das nossas organizações. Né? A gente sabe que vive num mundo extremamente acelerado, né? O investimento em tecnologia leva a uma crescente pressão nos locais de trabalho, né? A gente tem, eu falando aqui sobre a questão aí do que aconteceu mais recentemente, né? Nós temos aí, entre as derrotas do movimento sindical dos últimos tempos, a questão da pejotização, terceirizações, e isso se reflete na nossa vida, né? Então, hoje, o trabalhador bancário, mas também o trabalhador de o trabalhador brasileiro no geral, né, ele é submetido à pressão constante pelo cumprimento de metas. Hoje a gente sabe que as remunerações, hoje, elas são basicamente, né, tratadas a partir, né, da produtividade e do cumprimento de metas, né? E esse adoecimento ele é visível, né? Os dados do Ministério da Saúde, do próprio Ministério do Trabalho, são vários levantamentos, né, que indicam, né, um crescente adoecimento da classe trabalhadora. E quando nós fomos convidados a falar no fórum, né, nós fomos, né, convidados a tratar de uma questão que tem, né, esse viés que eu disse aqui, das nossas organizações também estarem adoecidas. E quando isso acontece, quando a organização adoece, né, nós temos um prejuízo enorme na nossa capacidade de enfrentamento a todas essas dificuldades, né, do mundo do trabalho. A gente conversava um pouco antes nos bastidores aqui, né, sobre, né, eu que iniciei lá no movimento sindical nos anos 80 em Porto Alegre, depois vim aqui para Florianópolis, para Santa Catarina, mas parece mesmo, né, que nesse processo todo de mudanças que a história né, foi nos conduzindo, né, nos trouxe uma perda muito objetiva sobre o sentido coletivo, né, e o sentido da luta em si, né, e é sobre isso que se trata o trabalho que nós resolvemos construir aí, junto com o apoio da Jacéia e do André, aqui no nosso sindicato de Florianópolis. Nós precisamos, se nós
né, temos consciência que a nossa missão como organização de trabalhadores é a construção de um mundo melhor, né, essa nossa luta, esse nosso desejo tem que estar refletido dentro das nossas instituições. Né? Nós não podemos reproduzir dentro das nossas instituições, dentro das entidades sindicais, aquilo que acontece, né, com o trabalhador, né, enfrentando, né, junto aos patrões, todo esse processo de opressão. E é sobre isso, né, que se trata o nosso trabalho, né, é um trabalho, né, de certa forma, pioneiro, né? Nós estamos ainda nos primeiros passos, mas a gente espera que isso contribua não só para que a gente tenha uma atuação melhor como sindicato, mas também possa a nossa experiência, né, ser também debatida e construída com os demais companheiros, né, de outras entidades sindicais de outras categorias. Porque é muito óbvio, né, se a gente não está feliz, a gente não está saudável, isso tem um impacto direto no nosso trabalho. Né? E o nosso trabalho, se é a construção de um mundo melhor, ele tem que começar em casa. Então, né, espero ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre isso, né? Mas, em resumo, a nossa preocupação hoje é com como criar um ambiente dentro da entidade sindical que não adoeça os dirigentes, que a gente não se submeta também a essas pressões todas do mundo do trabalho internamente nas nossas entidades. Muito bom. Legal, Marco. Nós vamos detalhar um pouco mais também sobre a prática dessa experiência aqui na sequência. E já quero chamar também o André Guerra aqui para refletir uma abordagem também especificamente em relação a como ele tem ajudado a pensar esse projeto aqui em Santa Catarina. Para quem não conhece ainda o André Guerra, é uma jovem revelação aqui, todos nós temos uma grande satisfação de tê-lo, né, próximo trabalhando, até porque nós atuamos aí no FBIS, a partir, obviamente, da experiência, da observação. Nós escolhemos 4 temas geradores aqui: da comunicação, do direito, da organização, do planejamento estratégico e da saúde. O André Guerra tem formação em 3 delas e tem prática na quarta, né? Então, ele é advogado, é jornalista, é psicólogo e trabalha, também faz planejamento estratégico, elabora projetos, etc. Então, ele é meio que o combo de todo do nosso fórum aqui. Se pensa numa pessoa que dá conta de todas essas áreas, é o André Guerra, e com doutorado na área de psicologia. Então, e o importante é que desse trabalho, a gente trouxe ele de Porto Alegre para morar em Floripa. Então, ele vai estar aqui próximo e a gente vai estar trabalhando mais com ele. Mas, André, assim, ó, essa ideia da saúde, tem 2 questões que eu acho que na fala da Jacé e do Marco, né, jogando a pergunta para você aqui. Primeiro, eu tomo como referência essa ideia da sociedade do cansaço, né? Nós estamos dentro de um ecossistema doentio, que ele tem a ver com a própria natureza do capitalismo, né, da exploração, mas com esse viés, com esse verniz das novas tecnologias. Então, isso criou um ecossistema que não tem para onde correr, né? E eu acho que é o exemplo da Jaceia, né? A trabalhadora lá foi assediada porque o gerente estava doente. E daí, emendando com o que o Marco fala, quer dizer, e o dirigente sindical, que tem também como um papel, nem todos se reconhecem como alguém que tem que cuidar desse tema, mas o dirigente sindical também, com esse papel, com o olhar de que eu preciso cuidar dos trabalhadores do ponto de vista da sua saúde mental, especialmente, por conta da exploração desse ecossistema, também corre o risco de adoecer, né? Ou inclusive, repetir práticas que ocorrem lá no espaço de trabalho. E se eu apontar o dedo para o dirigente sindical, muitas vezes eu estou apontando para mim também, porque ele também é vítima do processo. Ou seja, um sistema complexo, difícil, né, para onde correr, né? Então, olhar da saúde nessa visão de que um pouco daquela ideia do Arroca, lá da Quinta Conferência Nacional da Saúde. Quer dizer, a saúde é resultado do ecossistema. O nosso ecossistema está doente. Então, o impacto disso para o trabalhador, para o dirigente da empresa e para o dirigente sindical, né, e muitas vezes para o servidor público que vai tratar disso também, está tudo interligado. E esse método de trabalhar isso de forma coletiva, eu acho que é grande sacada, porque se não for por aí, né, a gente acaba procurando culpado no processo. Então, eu quero que você contextualize um pouco essa ideia do projeto da saúde do dirigente sindical a partir dessa visão. Tá, Paulo, te agradeço não só pela essa live de agora, né, mas por ter podido participar junto com o Marco e com a Jacéia do primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical, que para mim me surpreendeu a própria proposta do evento, né,
Mas o evento em si me surpreendeu ainda mais, né? Porque a organização do evento, as discussões que se tiveram, que foram, né, que a gente conseguiu fazer dentro do evento, acho que abriu novas perspectivas mesmo, né? Colocou, acho que é um divisor de águas na compreensão do sindicalismo, e que bom, acho que a gente está, com esse teu evento, acho que tu está trazendo o movimento sindical brasileiro para o século XXI mesmo, né? E isso eu acho que é muito importante e contribui muito para essa discussão que a gente está fazendo aqui, que é sobre a saúde dos próprios dirigentes. E tu começa falando algo que é fundamental, que é essa complexidade do tema da saúde. Porque, muitas vezes, a saúde ela é tomada de uma forma extremamente simplista. Saúde como ausência de doença. Saúde como questão de médico, de psicólogo, de psiquiatra. Isso não é saúde. Isso é remediar questões. A saúde, quando a gente pensa saúde com S maiúsculo, ela é muito complexa. Se ela não é complexa, não é saúde. Então, saúde envolve muitas questões. Ou, na verdade, saúde envolve todas as questões. E até por isso que a gente muitas vezes aponta que, de certa forma, a saúde ela é a pauta política por excelência, porque ela é transversal. Ela envolve questões econômicas, ela envolve questões políticas, ela envolve questões pessoais, existenciais, ela envolve tudo. Tá? Para ser saudável, ou tu tem tudo, ou tu não está completamente saudável. Né? E essa questão que nos trouxe para essa atuação junto ao Sindicato de Florianópolis, ela foi bastante ousada, a iniciativa do próprio sindicato, que eu não conheço outra iniciativa no Brasil que tenha trazido essa discussão para dentro do sindicato mesmo, né? E bom, vamos cuidar da saúde dos dirigentes sindicais, vamos pensar a saúde dos dirigentes sindicais, mas não pensar a saúde do dirigente sindical a partir de ginástica laboral. Vamos pensar a saúde do dirigente sindical a partir da complexidade do tema da saúde. Isso é completamente inédito, né? Porque a pergunta é justamente essa que tu colocou. Quem cuida dos cuidadores? E aqui a gente tem uma questão que também tu trouxe, que é muito importante, que é a gente vive num ecossistema opressivo, num ecossistema injusto e num ecossistema adoecedor. A sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, ela é, por natureza, adoecedora. A consequência do capitalismo, inevitável, é o adoecimento. O capitalismo não produz saúde. O capitalismo produz adoecimento. Os rios adoecem, as lagoas adoecem, a natureza, os pássaros, os animais e as pessoas adoecem como consequência natural, espontânea do próprio desabrochar do capitalismo. Logo, como que a gente vai esperar que um sindicato esteja fora disso? O sindicato está dentro dessa sociedade. E mais do que isso, o sindicato ele é composto por trabalhadores que até ontem estavam em organizações que serviam exclusivamente a essa lógica adoecedora e doentia. Essas pessoas saem dessa organização, elas não são iluminadas, elas não passam por um processo de conversão, de exorcismo. Não, elas são as mesmas pessoas que no dia anterior, no caso de um sindicato de bancários, mas pode ser de um sindicato de professores, do sindicato da segurança pública, enfim, qualquer tipo de sindicato. Essa pessoa está nesse sindicato no dia seguinte, ela está numa organização, organização empresarial, e no dia seguinte, essa pessoa está numa organização chamada sindicato. Com o que a gente vive hoje na nossa sociedade, que é um estímulo ao individualismo, à competição, à concorrência, à despolitização, faz com que grande parte dessas pessoas que ontem estavam gerenciando, administrando as suas organizações com a finalidade de oferir lucros para essas organizações, no dia seguinte elas passam a estar no sindicato. O que elas sabem, qual é o conhecimento que elas têm? Elas carregam, muitas vezes, esses conhecimentos, essas práticas, essas condutas, que elas aprenderam na organização anterior. Se naquela organização anterior elas adoeceram, se naquela organização anterior se produzia adoecimento, o que vai acontecer dentro do sindicato? É exatamente a mesma questão, né? Então, aí que entra essa proposta de que a gente entenda, as organizações adoecem, as organizações estão dentro de um ecossistema, e que a única forma de a gente romper com esse ciclo é olhar, num primeiro momento, para dentro, compreender essa realidade e ter coragem, iniciativa de fazer esse rompimento. Como se dá o rompimento dentro de uma organização que faz parte desse ecossistema? Primeiro ponto, consciência. Então a gente precisa, e aí isso é algo que é algo que vem de dentro para fora, não pode vir de fora para dentro, que é a consciência dos próprios diretores e dirigentes. Há uma consciência de que é preciso refletir sobre isso, há uma consciência de que isso é importante, de que isso é central. Se há, a gente pode ir para o passo seguinte. Se não há, não tem o que se fazer. Se há essa consciência, o segundo ponto é, bom, precisa ter coragem.
Porque esse processo de olhar para dentro, olhar para quem cuida dos cuidadores, refletir, pensar, é um processo crítico. E a crítica, muitas vezes, ela dói. Ou, na verdade, quase sempre ela dói, porque tu está enxergando coisas que habitualmente não são convenientes de serem enxergadas, né? E aí, no terceiro momento, aí entra justamente a tua área, que é, com consciência, com coragem, eu preciso ter projeto e planejamento, que é entender de onde eu vim, ou seja, o que me trouxe até aqui, as consequências do que me trouxe até aqui, entender exatamente o diagnóstico de onde eu estou e fazer a ruptura para onde eu quero ir. E esse processo não se faz com a assessoria, esse processo se faz coletivamente, porque não sou eu, o André, não é a Jacé que temos conhecimento, que temos o entendimento sobre a prática concreta do dirigente sindical. São os próprios dirigentes sindicais que têm esse saber. E aí o papel desse trabalho é dar voz a esses dirigentes para que eles construam e sistematizem e elaborem o seu próprio saber, tendo como projeto e como pressuposto esse. Entender de onde se veio, onde se está e ter esse projeto para ir para um lugar diferente, que é um lugar que busca ser saudável, né? No sentido de potencializar essa ação, inovar essa ação. Né? É isso. Legal, obrigado, André. E obrigado também porque o André, além de participar, ele ajudou na organização e coordenou, né, toda a mesa, as apresentações do tema da saúde. Então, foi alguém que esteve participando diretamente do processo de construção do fórum. Então, nosso agradecimento também. E esse processo é coletivo, né? A gente tomou uma iniciativa junto com, né, do Instituto, que já é um coletivo. O evento só se tornou possível porque a gente primeiro constituiu o Instituto Política Boa e buscou essa parceria também com a Baila Políticas e outras pessoas, outros companheiros ajudaram a gente nessa organização. Então, foi um processo construtivo. Eu quero agora abrir todas as câmeras e os áudios aqui, a gente agora fazer uma conversa mais aberta, todo mundo junto aqui. E já vou lançando as perguntas, algumas provocações para cada um, mas vocês fiquem à vontade também para entre vocês aqui. Já sei, quando a gente olhou nos cálculos ali, né, 2002, 20, parece muito tempo, 24 anos, mas estamos na contemporaneidade, né? E poucos sindicatos, alguns começaram a tomar consciência dessa importância do debate da questão da saúde, especialmente da saúde mental e de forma coletiva, agora muito recentemente. Daí a importância de ter experiências que têm mais caminhada para ter o que ajudar, contribuir com isso. Então, eu queria que você contasse um pouco como que as pessoas podem também conhecer melhor esse projeto, poderiam entrar em contato, replicar, trocar com vocês para quem tem interesse, né, em trazer esse projeto para cá. E o Marco, eu queria saber como é que é na prática esse trabalho da saúde com os dirigentes sindicais do Sintraf aqui de Florianópolis, né? E o André, depois eu faço outra questão a partir dessas falas aqui, mas vocês vão ficar à vontade. Eu vou começar por onde o André terminou. Tá? O André disse assim, de onde a gente veio, onde a gente está, para onde a gente vai. Essas perguntas, elas são, para mim, organizadoras de qualquer trabalho com humanos. Da onde a gente veio, aonde a gente está e para onde a gente vai. Né? E essas perguntas, às vezes, elas não são tão claras assim, né? A gente vai fazendo e não pensa, não faz essa análise crítica do para onde a gente quer ir, para onde a gente está indo, né? E esse é um exercício que a gente faz frequentemente nesse grupo de ação solidária, né? E perguntou como é que a gente pode levar essa experiência, onde é que a gente se encontra. Já falei no primeiro bloco que a gente se encontra no sindicato, a gente tem vários artigos publicados no Sindicato Bancário de Porto Alegre, nas quartas-feiras, às 15 horas. A gente tem vários artigos publicados em revistas de psicologia, boletim de saúde pública da Escola de Saúde Pública. Tem um canal que tem no canal do sindicato, mas tem o canal do A Gente Se Cuida, que foi uma ação que, durante a pandemia, nós desenvolvemos com esse grupo. Durante os 2 anos primeiros da pandemia, fazemos de 15 em 15 dias o papo de bancário. Hoje a gente ia dizer o papo do ramo financeiro, né, sobre as questões de saúde. É o nome do canal? A Gente Se Cuida, com AG maiúsculo. A gente se cuida, é isso? A Gente No Se YouTube. Cuida, isso. Lá vai ter documentário que o grupo fez, vai ter vários documentários que a gente já fez, e vai ter lá os depoimentos deles. Olha, a gente criou tanta coisa com esse grupo durante a pandemia que eu disse que isso é inovação para mim, né? De poesias para enfrentar o mau tempo, né?
Daí eram os bancários gravando poesia e divulgando. Dica de filme, a gente fica em casa, então todos com uma abordagem mais crítica, né? Justamente para chegar nessa virada de chave que eu tanto falo, né? De tu entender, e aí o André disse também, né? Que a consciência crítica, ela não vem de fora, é uma coisa de dentro para fora, mas tem que ter o despertar. Tem que ter o despertar, tem que ter. E para isso, eu acho que nada melhor, não existe nenhum campo melhor para as pessoas fazerem essa virada de chave, que é a questão da saúde do trabalhador. Agora, Marco, como é que é na prática esse trabalho com os dirigentes, né, do sindicato, que é também uma experiência nova, né? Não conheço outra experiência, provavelmente deve existir. Hoje em dia a gente não pode dizer que é o único, né? Porque as coisas elas circulam muito rápido na internet, então alguém vai dizer, ah, mas a gente já fez também, mas que eu conheço, né? É uma experiência inovadora de pensar a saúde dos dirigentes sindicais. Bom, eu já tenho uma certa experiência nesse mundo, né, sindical, até porque desde que eu ingressei na categoria lá nos anos 80, eu tive sempre essa proximidade. Nem sempre como dirigente, mas como trabalhador bancário, sempre convivi muito, né, com o dia a dia e com os processos todos, né, de enfrentamento, de construção que a gente faz. Como eu tinha dito antes, né, a gente vive um processo constante de tensionamento, né? As nossas organizações são tensionadas permanentemente. E o André até ressaltou muito, né, que, né, essa tensão tem nome, é o capitalismo, né? E, infelizmente, muitas vezes, né, quando a gente deixa de estar lá dentro do banco e passa a ser dirigente sindical, a gente traz para dentro das entidades e reproduz o modelo que existe dentro das empresas, que é um modelo de gestão adoecedor. Né? Inclusive, né, a gente reproduz nas entidades até o processo da hierarquia que existe nas empresas, né, com quem manda, quem obedece, né, e aí a forma, né, de que essa relação se estabelece, ela repete muito, né, questões que a gente vê no dia a dia nas empresas. O assédio, sobre os seus múltiplos aspectos. E também outras questões que a gente vê no dia a dia na vida, né? Sobre a questão da competição, né? As suscetibilidades, as vaidades, né? Falta de solidariedade, enfim, tem uma série de questões, né? Que acabam gerando conflitos. O Paludo mesmo, como nosso assessor, já participou em alguns momentos bem desagradáveis, né? Desses conflitos no dia a dia que surgem, às vezes, pelas coisas assim, mais absurdas. Simples, né? Tem uma carga muitas vezes, e são pessoas, né? A gente não sabe de onde o sujeito veio, né? Antes de chegar na reunião, por exemplo, ou numa atividade do sindicato. E às vezes uma intervenção, o outro que também está com a outra carga, acaba gerando um curto-circuito aí e gera conflitos que são necessários ser mediados, né? Quando gera conflito, às vezes até é interessante, né? Porque pelo menos se explicita alguns tipos de problema. Às vezes, quando não tem o conflito, até pode ser mais perigoso, porque as coisas podem ir se acumulando e ficar mais difícil. O André que deve entender um pouco dessa dinâmica, né, de como lidar e tratar com essas questões. Embora o projeto, veja que a gente está aqui, é interessante, né, o projeto de saúde dos dirigentes no Sintraf, né, o Marco é dirigente do Sintraf, a assessoria é feita pelo André e a Jacéia juntos. Então, os dois, nós estamos falando de duas experiências aqui que dialogam entre si. Eu queria que o André interferisse também nesse sentido, né, entre a questão do conflito, por exemplo, que é isso que o Marco traz, possibilidade, né, dos conflitos se reproduzirem no espaço, no ambiente sindical. Antes do André fazer continuar falando um pouco sobre o Sim, processo, já que, né, quem coordena esse processo lá são a Jacéia e o Guerra, né, é bom entender um pouquinho da gênese, né, da construção desse trabalho tão bem desenvolvido, né, pela Jacéia e pelo André no nosso sindicato. Né, nós tivemos uma situação, né, muito objetiva, né, de um conflito entre dois dirigentes, e naquele momento, né, nós poderíamos, como eu disse, né, apenas reproduzir aquilo que a gente vê nos locais de trabalho, né, que é um modelo de gestão das empresas, né, que é eliminar o conflito a partir da exclusão das pessoas, né, e isso às vezes acontece em muitas entidades sindicais, né, a gente vê, né, o desligamento do dirigente da entidade quando surge um conflito, né, claro, né, que a gente sabe que
tem que considerar exatamente o fato em si, mas no caso, no nosso sindicato, né, nós pensamos muito a respeito do que fazer, né? Poderíamos fazer, como eu disse, como qualquer empresa, né? Conversar com os companheiros lá e dizer, olha, né, não há mais condições de convivência, né, enfim, né, e voltem aos bancos, enfim, né? Mas nós entendemos que é preciso que nós também construamos alguns exemplos dentro das nossas entidades que possam depois ser cobrados nas empresas. Por isso a gente fez o contato com a Jacéia, com o André, né, e até porque nós entendíamos que era preciso um olhar de fora, né? Nós estávamos naquela convivência, né, do dia a dia, né, em que já havia um grau de desrespeito, digamos assim, né, do ponto de vista de conseguir encontrar soluções, né? Mas aí nós primeiro passamos por um processo, né, que é de pesquisa, né? O André pode falar um pouco sobre isso, né, para gerar um conhecimento a respeito do que estava acontecendo, né? Uma etapa de escuta, né, para que as pessoas pudessem expressar seus sentimentos, né, como viam o processo, né, e agora nós estamos, talvez, na fase mais difícil, né, a mais desafiadora, que é, a partir de agora, né, construir coletivamente também o que fazer, né, para que a gente possa superar, né, até porque, né, a gente tem uma responsabilidade, né, com os dirigentes, mas nós também temos responsabilidade com os trabalhadores que atuam nas entidades sindicais, e não poucas vezes nós temos conhecimento aí de situações, né, bastante desagradáveis, né, de trabalhadores também sofrendo esta pressão dentro das entidades sindicais, como se nós estivéssemos ali tratando, né, de uma empresa privada, enfim, né, mas eu acho que a síntese do trabalho que nós estamos construindo é esse, né, é tentar construir coletivamente saídas que sejam saídas a partir de uma visão de trabalhadores, e não de gerentes, de gestores, né, de empresas. Interessante, o dirigente sindical também se sentir um trabalhador, né? Porque não é o fato dele ser o dirigente que ele deixa de ser, né? Porque ele está dirigente sindical também, em qualquer momento ele pode voltar ou assumir outros papéis, mas enfim, o dirigente sindical também é um trabalhador, não pode se distanciar dessa identidade, dessa consciência. Mas enfim, André, o que que você amarra aí dessa conversa? Bom, Paulo, eu acho sim que a grande diferença, assim, a grande ruptura do paradigma é a gente fazer essa constatação de que as organizações como um todo, elas têm um funcionamento muito parecido na sociedade que a gente tem. A escola, a, um sindicato, a própria lógica, muitas vezes como a própria família funciona, às vezes a própria família funciona numa lógica empresarial, né? Essa lógica de gerir a vida que nós temos, ela é muito semelhante em todos os espaços. Uma igreja, um partido político, um time de futebol, todos esses lugares, eles têm pressupostos que são equivalentes em todos os lugares. E esses pressupostos que são equivalentes, eles são a causa do adoecimento. Porque essa forma como a gente gere todos os espaços da nossa sociedade é uma forma adequada para gerir coisas e não pessoas, não seres humanos. A forma como a nossa sociedade se organiza, ela é uma forma que converte pessoas em coisas, pessoas em recursos humanos. Isso desde que a gente nasce até que a gente morre. Então, a grande questão é fazer esse primeiro reconhecimento. Então, as organizações adoecem por causa disso e que a gente precisa fazer dar um salto de qualidade. E esse salto de qualidade é justamente isso: é levar para dentro do sindicato o entendimento de que a única razão de existir de um sindicato não é gerir coisas, não é organizar coisas. O sindicato ele tem uma outra finalidade, e que eu acho que ele tem uma finalidade, inclusive, que é existencial, que é lembrar que o que faz um ser humano deixar de ser uma coisa é a política. É a política que faz um ser humano se não se ver mais como um objeto, como uma coisa, e não tratar e não lidar com os seus semelhantes como coisas, mas como seres humanos, né? E daí essa questão também da saúde ser abordada do ponto de vista coletivo, porque foi importante lá no século passado, 2 séculos atrás, os sindicatos, né, trazerem a responsabilidade para atender, né, os diversos adoecimentos que tinham da época, eram adoecimentos da saúde do trabalho daquela época. Na medida que o Estado foi assumindo esses pilares, né, da previdência, saúde, educação e assistência e previdência, né, os sindicatos têm um papel mais político de cobrar isso, mas nesse momento volta a necessidade do sindicato interferir, porque nós vivemos uma situação nova, agora de uma forma coletiva, porque eu imagino, né, alguns sindicatos, às vezes, no afã de querer dar a resposta,
vão colocar aí o atendimento de psicólogo no sindicato para os trabalhadores que têm algum tipo de adoecimento mental. Vai ter fila vai ter fila de gente para ser atendida no sindicato, e não é esse o papel do sindicato, né? Ele tem um papel importante do ponto de vista da saúde, mas de tratar isso de forma coletiva, à luz da experiência que a Jacé trouxe aqui, né? Porque é um espaço de diálogo, né? Com uma frequência muito bem organizada. Eu acho que só funciona porque ele tem uma frequência, como eu disse, é igual à missa, né? Que funciona há 2000 anos no mesmo horário, né? E ainda bate 3 vezes o sino para avisar que vai acontecer naquele dia, aquele horário. E, então, mas é tratado de forma coletiva, a partir do espaço do diálogo. Eu acho que esse é o papel do, da, dos sindicatos, abordar o tema da saúde, mas com esse olhar, do ponto de vista do coletivo e da humanização, da empatia, de lidar com as pessoas, com os seres humanos, não estamos lidando, né? Acho que isso é o inovador desse processo extraordinário. E eu acho que também tem uma questão de entender que, por exemplo, isso que o Marco falou, esses conflitos, essas questões, ou até mesmo o adoecimento individual do dirigente, isso não é a doença. Isso tem que ser entendido como sintoma. Se há um conflito, se há um sofrimento, se há uma depressão, a depressão não é a doença. O conflito não é a doença. Isso é o sintoma de algo. E esse sintoma é algo estruturante que a Jacéia está louca para dar um pitaco. Louca vai contar. Mas assim, vai lá. Não, eu gosto de contar muito essa história porque eu acho que ilustra bem quando o André fala aqui também. O adoecimento é um sintoma, né? As pessoas que procuram é um sintoma, que procuram o sindicato, que procuram assistência, enfim. Aí eu conto sempre essa história. Me perdoe, o Marco com certeza já ouviu. Eu estava num acolhimento no sindicato uns anos atrás e chegaram duas bancárias, uma gerente de carteira e a outra era gerente geral, as duas do Banco Safra. E a gerente, a comandada levou a gerente geral lá, porque ela estava em crise de ansiedade, chorando, 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 e ela brava com a chefe dela, elas eram amigas, dizendo assim, não quer tomar remédio? Tá aí, chorando porque não toma remédio. Aí essa outra responde, mas eu não quero tomar remédio porque não sou eu quem está doente. Quem está doente é o banco. E aí a gente vê hoje, quem está doente são as relações da sociedade. É uma sociedade doente. Pode ser, essa doença está dentro da igreja, está dentro do esporte, está dentro de todos os espaços, né? É a doença gerada pelo modo de sociedade que a gente vive, né? E até daí eu pergunto para outra colega, tu toma remédio? Claro, senão não trabalho. Tomo de manhã o Lexapro, que é um antidepressivo, durante o dia eu tomo a balinha. O que é a balinha? A balinha é o Rivotril. E à noite tomo Stilnox para dormir. Ou seja, é um robô. A química dela está dirigida para um modo de produção e não para a existência dela, não para a felicidade, para a realização dela. Nós estamos chegando aqui, batendo 1 hora. Esse vai ser o podcast mais longo aqui do FBIS, né? Mas nós estamos tratando de duas mesas, né? E que tem muito a ver uma com a outra, e também nesse modelo virtual, e que a gente quer depois continuar produzindo muitos dessa forma, porque tem a forma de fazer ao vivo, online, mas também depois de gravar vários e ir distribuindo, porque são temas que, independente do momento que vai ao ar, eles estão atualizados, né? São temas perenes aqui. Então, o propósito do podcast é contar um pouco, né, de cada experiência que foi compartilhado no FBIS e gerar curiosidade para as pessoas irem atrás e conhecer mais dessas experiências, né? E talvez a gente voltar e fazer mais outras produzir outros conteúdos, como já surgiu a ideia aqui, que a gente ainda não estava na lista das coisas a fazer, né? Já sei aqui, de a gente organizar uma curadoria dos textos, das publicações, das experiências. Eu acho que isso acaba sendo mais uma ideia interessante aqui para o Instituto Política Boa, para o Fórum, enfim, para a gente construir coletivamente. Eu já vou fazer aqui aquela mediação final, né, convidando as pessoas para continuar nos assistindo, para seguir, né, o Instituto Política Boa, seguir o Baila Políticas, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? No YouTube, não esqueçam lá de acionar o sininho, porque daí você vai recebendo, cada vez que a gente publica um conteúdo, e tem muita coisa para publicar, você vai recebendo na sua timeline também a publicação. E nos acompanhar aí nas redes sociais, né? Aqui tem o Sintraf, né? O Sintraf Floripa, Florianópolis, né? A FETRAF Santa Catarina. Vocês podem também divulgar as suas redes pessoais de trabalho, como vocês quiserem aqui também, fica à vontade. Eu queria que vocês podem também tratar o tema que quiser, mas a gente fazer uma rodada final aqui,
de considerações, comentando um pouco, uma avaliação rápida do que vocês acharam do dia a dia ali, concretamente do fórum, né, do FBIS, e dessa ideia. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, assim, da saúde, ou ela é coletiva ou não é saúde. O que vocês acham dessa frase aqui para comentar? Sabe que eu sempre começo, quando falando de saúde, eu começo instigando as pessoas a pensarem sobre o que a saúde pode significar. E muitas vezes é isso que eu disse, a gente fala de saúde sempre pensando em doença. Então, por exemplo, plano de saúde. O que é o plano de saúde? O plano de saúde é um recurso que tu tem para tratar a doença. Enfim, quando a gente pensa, estou saudável, estou pensando que eu estou sem adoecimento. Agora, isso não é a noção mais profunda de saúde. A saúde, ela é algo que envolve a possibilidade, a potência, a capacidade de que nós possamos realizar as nossas possibilidades na máxima capacidade que nós temos. Só que nossa máxima capacidade, ela é impossível do ponto de vista individual, sozinho. Eu estou numa sociedade. Então, é a sociedade que me dá a oportunidade, que me dá os recursos, me dá as condições para que eu me desenvolva nas minhas mais plenas capacidades. Eu posso ter a disposição, o interesse de me tornar um músico, mas se eu nunca tiver acesso a um instrumento musical, eu não tenho como ser músico. Eu posso ter a disposição, a disponibilidade de me tornar um grande intelectual, mas se eu não tiver acesso à educação formal, eu não vou me tornar um intelectual. Então, essa oportunidade, essa possibilidade de ter recursos positivos é dada pela sociedade. E a proteção contra recursos negativos, eu ser agredido, eu ser violentado, eu não ter tempo, eu não ter disposição, são também direitos que são dados pela sociedade. Então, a saúde, exatamente como tu falou, ou ela é coletiva, ou ela não é. E eu acho que esse é a grande sacada, a gente começar a entender que se a gente quiser uma sociedade, se nós quisermos, como indivíduos, sermos saudáveis, a gente precisa construir uma sociedade saudável. E para nós termos uma sociedade saudável, nós precisamos ter indivíduos saudáveis. Né? Eu acho que, de tudo que foi dito aqui, né, é mais do que óbvio que a saúde é uma questão estratégica para nós trabalhadores, para as nossas organizações. Tanto que, no fim de semana passado, participando de uma outra atividade, eu até sugeri que nós temos o ano que vem a campanha nacional dos trabalhadores do sistema financeiro, né, que nós passemos a colocar o tema da saúde no centro de qualquer debate que a gente faça com as empresas. Se nós vamos falar de remuneração, nós temos que falar remuneração e saúde. Se a gente vai falar de igualdade de oportunidades, a gente tem que falar de igualdade de oportunidades e tem que falar de saúde. Se a gente vai falar de teletrabalho, a gente tem que falar de teletrabalho e saúde. Que a saúde seja o eixo estratégico do processo de enfrentamento, né, aos bancos e aos patrões, né? E que esse elemento da saúde seja aquele que unifique a luta e nos aproxime dos trabalhadores. Porque a gente sabe que o que a gente enfrenta no dia a dia, isso reproduz ali no nosso sindicato, é uma espécie de desencantamento, de desilusão, né, de esgotamento que leva a esse adoecimento. E aquela luta que deveria ser coletiva passa a ser a luta do indivíduo contra esse esgotamento. E nós temos que reverter isso. E acreditar sempre, né, de que é possível essa mudança. Né? Nesse mesmo evento que eu estava no fim de semana, a gente acabou presenteando os colegas dirigentes lá com uma mochila, né, com o logo da nossa federação, e eu disse, essa mochila é para a gente caminhar muito em direção aos nossos companheiros, né? Caminhar em direção dos companheiros, não é para encher a mochila de pedra e ficar parado no lugar. Né? Não é uma mochila para carregar tristeza, né? É uma mochila para carregar esse desencantamento, né? Nem é a mochila para botar o paraquedas e pular da aeronave. Não, essa é a mochila para a gente carregar a esperança, né? E levar a esperança, né, para os trabalhadores, para as trabalhadoras e para outra sociedade. E é nisso que a gente acredita, né? E é por isso que eu acho que a gente deve, né, trabalhar nesse sentido, né? Recuperar a saúde dos nossos dirigentes, dos trabalhadores, é recuperar a saúde da sociedade. Bom, sobrou para mim, então, fazer o último comentário. Escutei o André, escutei o Marcos, mas primeiro tem que falar para o Paludo. Parabéns pela organização do primeiro Fórum de Inovação, assim, foi muito, muito além, pelo menos, das minhas expectativas. Tá? Eu fiquei focada no grupo da saúde, claro, né, na temática saúde, e vi várias experiências que parece que está todo mundo tentando construir isoladamente, e a gente tem que promover essas trocas,
mais e mais vezes, cada vez mais e mais vezes. E como eu considero, assim como o André e o Marcos falaram, a questão da centralidade da saúde, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, promover, antes do próximo, segundo fórum, promover um encontro só de saúde. Um encontro só de saúde para essas trocas de experiências, né? Também anotei outra coisa que eu queria comentar, é que quando se fala, vocês falaram aí sobre saúde coletiva, ou ela é coletiva ou não é saúde. Então, o trabalhador, ele tem adoecido num espaço coletivo. E a cura, ela só é possível também se tratada num espaço coletivo. Né? Os dirigentes que estão lá na trincheira estão adoecendo, mas o entendimento deles para a gente recuperar a saúde que eles estão tendo também tem que ser coletivo. E por isso que nós propusemos esse trabalho para a Tetraf, para o Sintraf, de eles entenderem e identificarem o adoecimento e, através de muita e muita conversa, se chegou num diagnóstico e se chegou o que a gente faz para não adoecer. Começando por, vamos dar sentido para o que a gente faz. E a gente sabe que o sentido do trabalho é o que nos protege também, né, a nossa saúde. Eu digo que eu trabalhei, tu falaste no início, há mais de 20 anos, eu tenho mais de 30 anos em experiência. Fiquei à frente do projeto de saúde do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. E eu sempre disse, agora, selecionando a nova geração que chegou lá, eu fui muito feliz aqui, porque meu trabalho tinha muito sentido. Tinha broncas, óbvio que tinha broncas, mas ele tinha muito sentido, de tu ver, tu mudar vidas, né? Então, que a gente continue fazendo esse trabalho coletivamente da saúde, é nisso que eu acredito, né? Acredito que a saúde é a menina dos olhos do movimento sindical, tem que ser, né? E a gente tem que lutar para que nenhum trabalhador mais precisa adoecer ou morrer no trabalho. Muito bem, seguimos então com a nossa missão de Sísifo aqui, né, de estar empurrando essa pedrinha para cima. E vamos lá, até que esperamos que o sistema não empurre de volta, né, tão imediatamente, a gente possa viver nessa esperança que o Marco traz aqui da utopia. O Marco é um grande leitor, filósofo, né, e que traz sempre leituras muito interessantes. O André eu admiro, né, sou fã dele pelos livros que ele tem escrito e publicado, né? E vê que a Jacé já trouxe várias experiências. E essa última ideia aqui, Jacé, do Viktor Frankl, né, do sentido da vida, né? Na psicologia, é isso que dá. Se não tiver esse sentido, não tem. Se não tiver sentido, gera adoecimento, né? O André pode nos explicar melhor depois, em outro momento, sobre isso. Gente, muito obrigado. O tema, né, de paixão aqui, a gente podia ficar muito tempo. Obrigado a Jacéia, obrigado Marco, obrigado André Guerra, obrigado Eduardo, que está aqui no bastidor também, organizando e viabilizando essa gravação, esse podcast. Continue acompanhando os podcasts do FB 2025 e nós vamos seguindo, abordando outros temas interessantes para trazer para você. Muito obrigado.